Bem-vindo, Skit. Obrigado. Muito obrigado por teres aceito o convite. Não sei se está ligado. Tá? Agora tá. Tá? Estamos a ouvir bem? Tranquilos? Bem-vindo uma vez mais. Obrigadão. Eu tenho curiosidade, antes de continuarmos ou de começarmos sequer, o teu nome de registro. O meu nome de registro é Luqueba Pedro Jorge. Luqueba Pedro Jorge. Tens quantos anos? 27. 27 anos. Pronto, assim toda a gente já sabe quem foi o meu convidado que me fatigou, porque eu desde que estive a ler todos os teus mamos eu não percebi nada. Eu percebi que eu não percebo nada. É diferente. E portanto, hoje aqui na minha humildade eu vou começar devagar. Por que as lojas de reparação de smartphones não atendem anões? Eu não sabia disso. Também tens que não saber alguma coisa. Não, se eu não sabia. As lojas de reparação de smartphones não atendem anões. Por quê? Não faço a mínima. Porque o telemóvel deles, quando cai, não estraga. Nossa. Sério? Não. Calma. É isso. Bom, um já está. Olha, rap horrorcore. Sim. Nunca ouvi falar. E é provavelmente uma vergonha da minha parte, porque eu lido com rappers há muito tempo. Okay. E já ouvi inclusivamente hardcore. Nunca ouvi sequer o conceito de horrorcore. Explica-nos primeiro como é que, sendo um conceito bem raro aqui na banda, acho que não tem muita gente, não é comercial. Sim, como é que tu entras, como é que tu descobres e depois como é que tu entras nessa parada? Nesse subgênero. A princípio, né, para português, o correspondente em termos de fonética seria horrorcore. Ok, horrorcore. Então, o horrorcore é um subgênero, não é, do rap, que justamente tem como fundamental a fusão ou a combinação entre elementos do gangsta rap e do hardcore rap. Ok. Então é a fusão das duas coisas. E ele é um filho que pende mais para o gangsta rap do que propriamente para o hardcore, que tem muita motivação política. E ele vai assumindo contornos que vão se diferenciando com base à época em que se manifesta. Temos a era de ouro dela e depois temos posteriormente a era 2000, que nos Estados Unidos da América não produziu muito conteúdo de grande relevância do ponto de vista de sucessos comerciais, mas que sobrevive até hoje. E é um subgênero que é muito forte na Europa do Leste, na América Latina de alguma forma, mesmo na América Central também, e não tem muitos fazedores, por exemplo, na Ásia. Aqui em África também conta-se aos dedos, mas nós temos uma cena nacional, que é esta que eu pertenço, que também já existe há um tempo. Então é um subgênero cuja temática está voltada a contos de terror, sobretudo em termos de escrita. Então muitas das vezes temos contos como a cena central de toda a lírica que vai ser desenvolvida. Temos relatos ou textos que descrevem patologias assim, crônicas, alguns distúrbios mentais e também tragédia, sobretudo. Ele ainda tem uma componente melancólica também, que lhe torna muito ligado aos outros subgêneros que podem ser considerados gótico, meio obscuro, dark, mas essencialmente o horrorcore tem aquela componente do gangsta rap, que é do cruel, frio e calculista, às vezes nem tanto, porque nós temos, por exemplo, o splatter, que é um subgênero do próprio horrorcore, em que a violência é mais gratuita, o sangue é mais gratuito, não há muita meticulosidade naquilo que é o ato da matança que é descrito, ou seja lá qual for o tema que tiver a ser desenvolvido. Sim, é mais ou menos isso. E tu falaste, portanto, que existe mais esse subgênero na Europa do Leste, na América do Sul e América Central. Poderá estar associado a países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento? Como um todo, o próprio estilo rap, não é? E ele não de forma isolada, mas dentro do contexto do hip-hop,
tende a desenvolver em contextos sociais contestatários, porque ele é sempre um elemento de contestação. Então o jovem vai fazer o recurso ao rap para poder contestar alguma coisa. E estas contestações são mais frequentes dentro da casta da sociedade que nós podemos chamar mais underground, pouco mainstream, que não tem acesso àquilo que é, podemos dizer que é mainstream, que é a qualidade mainstream da água, não é? A qualidade mainstream, por exemplo, de eletricidade. As pessoas até podem achar um pouco ridículo que eu esteja a associar o termo mainstream a estes fenômenos, mas a questão é que é justamente a questão do popular, do comum, do ideal, ok? Porque o mainstream fica associado a isso. Quando ela não é, refere-se a uma manifestação artística, então aquilo que atinge o mainstream é aquilo que é, não é, tipo, é average, é a média. Agora, do ponto de vista de condições sociais, o people que está no underground, o people que está lá no subsolo, que vive do mercado negro, é o people dentro do qual cresce e nascem esses tipos de subgênero, e o horrorcore não foge à regra. E sempre que tu veres uma cena está a desenvolver, tens o hip hop lá com seus elementos, tens o DJ, tens o MC, provavelmente vais encontrar um rapper, não é? E dentre estes rappers tu vais encontrar um rapper que é mais hardcore, é mais dark, é mais horrorcore, e possivelmente vai manifestar em alguma altura dentro da sua escrita alguma coisa que possa ser relacionada com esse subgênero, porque ela tende depois a exteriorizar elementos, por exemplo, do nosso subconsciente, que são transversais a todo mundo, não importa o continente, não importa, quer dizer, isso tudo. Angola não me diz nada, te levou longe? Não acho tanto, não acho. Ok, Angola não te diz nada, te levou a algum lado? Eu acredito que sim, levou-me a algum sítio, sim, levou-me a algum sítio. Enquanto música, eu digo que deu muita exposição à cena que eu faço. Isso do ponto de vista estético, não propriamente do consumo, mas já do facto do pessoal ter atenção àquilo aquele tipo de escrita, não é? Exatamente, e ao próprio título, ao conceito que não é aberto de primeira, e você tem que fazer um exercíciozinho e se calhar um estímulo natural também, não é? Do nosso espírito contestatário natural, vem a se rever naquilo e dizer sim. Do ponto de vista musical, sim, foi aquele single que tipo, todo people diz que conhece, ou pelo menos já ouviu falar, ou escutou em algum sítio. E felizmente, em termos de estatística, podemos considerar o single de horrorcore rap em Angola que, digamos, que se tornou mais popular. Nós tivemos o horrorcore em Angola, já se estabeleceu há muito tempo, mas é muito difícil tu encontrares alguém na rua e falar, diga-me qual é uma música de sucesso que você conhece que é horrorcore. Tipo, ele pode te mencionar os artistas, e nem associam, se for preciso não associam, né? Sim, não associam. Pode te dizer, por exemplo, não, tem um artista fulano, mas qual é a música que tu achas que é tipo average, é a média quando tu fores a falar de horrorcore? Então ela me deu a oportunidade de oferecer algo desse género para o mercado e ter uma coisa dessa para mim mesmo. Não achas que Angola não me diz nada acabou por ser dentro daquilo que estavas a falar um bocado, mainstream? Não está encaixado naquela explicação? Do ponto de vista de consumo, posso dizer que sim, de alguma forma, sim, tornou-se mainstream. Porque ela se torna mainstream quando deixa de estar dentro de um circuito de distribuição que eu controlo. Se eu não controlo, os meus aliados controlam. Porque do ponto de vista da indústria, da música, eu sei a quem eu passo a música, sei onde é que o fulano pode tirar e o resto pode tirar. E tenho as estatísticas do meu canal do YouTube para saber quem é que ouviu o download. Então eu conheço bem os rácios, sei que, olha, estes são os meus ouvintes orgânicos, estes são os meus seguidores orgânicos e estes outros todos não são. Então, são novos, são newcomers. Então consegui notar um crescimento exponencial nisso, principalmente nisso. Mas o que não necessariamente implica que a música
perde o seu valor artístico. Não perde. A música, quando atinge o estatuto mainstream ou o nível de consumo mainstream, ela não necessariamente perde aquelas propriedades, mas temos que aprender a entender e aceitar a dimensão que as coisas vão atingir. E não tem nada de pejorativo nem de errado na expressão mainstream. E é bom que as produções que começam no underground, não é? Assim se tornem mainstream. Porque este é o processo, essa é a caminhada. Não podemos ter um ser humano, por exemplo, que nasce hoje, 2022, e em 2050 continua. Já é normal, estás a ver? O telefone dele vai cair, não vai precisar levar para reparação. Eu sei que participaste no La Crypte. Sim. Mas a representar África? África, Angola, sim. Como é que... Tinha outros africanos de outros países? Não. Como é que isso funciona? Qual foi a experiência? Olha, a minha experiência a trabalhar com people de fora começou muito cedo. Quando eu comecei a fazer rap, principalmente já me dedicar 100% no horrorcore. Então, algumas fichas começaram a cair. Primeiro era que o mercado aqui estava-se a cagar para essa merda. Desculpa a sua expressão. Não, aqui estava-se a cagar para essa merda. E o people que mais consumia essa cena era o people de fora. People de fora sempre custou mais. Porque aqui tu tens aquele mano que tu estás a passar a cena a dizer essa merda é satânica, essa merda. Porra, é aquela cena que não vale a pena. Tu passas por bruxo, cala-te. Bruxo, psicopata, sociopata, é um conjunto de coisas. Só por causa do conteúdo. Só por causa do conteúdo que a gente escreve, estás a ver? Não vamos nos perder, porque eu preciso da tua resposta, mas diz-me uma coisa, tu achas que isto tem a ver com o facto de nós não termos noção das nossas liberdades? Olha, eu acho que até esse pessoal respeita, não vou dizer que o pessoal que vem com essas... Mas respeita de medo, não? Por não compreender. Além de não compreender, elas respeitam também os limites dela. E eu acredito que sempre que alguém vem contra ti, vem a fazer afirmações que você pode contestar, ela também avalia quem você é. E eles têm até um limite. E eu tenho um aspecto, tipo, tem um semblante não muito convidativo a esse tipo de embate. A pessoa levita. Geralmente eles preferem ganhar uma espécie de confiança, alguma espécie de proximidade e falarem aquilo na brincadeira, porque não vai ser muito fixe. Se tu és religioso, qual é a tua parada nesse sentido? Não, eu não sou religioso, eu sou ocultista, não é? Quer dizer, em termos de sacerdócio ou em termos de cerimônia, sou ocultista e do ponto de vista de crença, sou satanista. Acreditas em Satanás? Sim, exatamente. Eu por acaso, a nível de religiões, apesar de ter tido uma educação cristã, tudo que entra o homem não coisa. Portanto, satanismo também é igual. Exatamente. O homem já é muito podre, portanto, qualquer coisa. Mas eu... Bem-vindo. Por que eu digo isso? Porque só assumindo que és satanista para conseguires viver nesse país. Eu acho que eu também sou. Aqui não sabia, mas agora pensando bem, para gerir determinados diabos aqui, tu também tens que dar uma de que também és diabo. Tu tens. Isso vai ser possível. Vai ser possível entendermos esta afirmação à medida que nós compreendermos a dimensão da própria palavra. Ela tem duas possíveis, né? Mesmo dentro do caminho da mão esquerda, de falar dentro do ocultismo, há duas visões sobre o próprio satanismo, sobre a figura Satã. Então tem os satanistas teístas, que são aqueles que creem nele mesmo como uma entidade chifruda, com toda a aparência horrível. E temos o pessoal, não é? Por exemplo, pessoal de movimentos ou de correntes como a corrente 218 até a corrente 213, que é um satanismo mais filosófico, que cai mais para aquilo que convencionalmente chama-se luciferianismo, que é a busca pela luz, que é aquela questão mais filosófica do questionamento. Tu tens os outros que têm uma visão mais xamânica, mais próxima aqui, abordagem mais africana, que é do ritualismo e ter a figura lá, como os católicos, por exemplo, têm a Virgem Maria. Então tu tens também, tão como uma figura, como uma entidade, com aquele todo o poder que ela acumulou do ponto de vista de várias culturas que em comum tinham este ser adversário como base. Então todas aquelas propriedades, os mantras, os ritos, os rituais, os sigilos,
os sinais todos, as intuações todas, a constituir então assim aquilo que é a ritualística necessária para que haja a criação de um dogma central, bem como da própria doutrina satânica. Okay. Então as duas coisas são úteis. Eu acredito que quando eu digo que sou satanista, é nas duas vertentes, porque tem a componente puramente filosófica, que é de alcançar a luz, a chama, não é, de Baphomet, que a gente vem, temos o bode aqui, o bode de Mendes com uma tocha acesa aqui. Okay. Então é a busca por essa luz. Se você relacionar do ponto de vista, por exemplo, do hermetismo e outras coisas, mesmo noutras correntes do esoterismo, nós temos os chakras, depois temos, não é, o coronário aí representado bem como terceiro olho, que pode ser relacionado com essa chama que dá um outro entendimento, que é a luz que depois Adão recebeu depois de ter comido da fruta. E essa luz, hoje em dia, eu não sei, porque eu aqui estou mesmo à nora, mas essa luz não será o que os cristãos chamam de fé? Equilibrar. Portanto, o paralelismo entre numa religião é vista de uma forma e noutra é vista de outra. Digamos que, se formos a dizer que é aquilo que os cristãos primitivos chamavam de fé, sim. Atualmente não consigo dizer se é sim ou não, porque ainda é muito difícil também encontrar cristão nos últimos tempos. É muito difícil. Virou mainstream. E que tipo, com todo desprezo à base necessária. Então há poucos cristãos, mas a fé já enuncia um princípio, não é, de vibração, em que você não tem que se pautar pelo que você vê somente, não é, porque só o facto de você crer em algo que tu não vê já pressupõe você ser uma pessoa assim, uma pessoa posso dizer culta, que tem uma razão e tem uma lógica, porque a partir do momento que você registra que há vento e a tua t-shirt está a mover, mas você não consegue ver aquilo e tu acreditas que possivelmente existe uma energia ou uma carga energética ou um vetor ou uma substância que provavelmente está a provocar isso, que justifica este movimento, então tu já não és uma pessoa, uma espécie de bloco não talhado, estás a ver? Só de 5 sentidos, não. Mesmo se for só pelos 5 sentidos, consegues justamente ou rapidamente avaliar isso. Então a própria fé tem esta componente, mas falta alguma coisa no ponto de vista da doutrinação, principalmente da parte dos sacerdotes, de modo a deixar com que as pessoas se aprofundem mais nestes mistérios. Mas há várias seitas cristãs que se aprofundam nos mistérios, várias correntes cristãs que se aprofundam nos mistérios. Eu conheço uma que, por acaso, era patrocinada pela LS, a seita que dói menos. Não é essa. Calma. Lacripta. Então, voltando ao Lacripta. Eu, quando comecei a trabalhar, eu vi dei conta logo do cenário. Então, como eu já era muito fluente em inglês, e já estabelecia contato com people de fora. E o people de fora sempre foi aquele people boa fixe, estás a ver? Aquele people que está a receber bem a cena. Independentemente de ouvirem, estar a escutar ou não. Mas em novembro de 2020, eu recebi um convite para fazer parte de uma crew, não é, uma crew mundial global, que é a Lost Soul Army Entertainment, cujo o CEO, o presidente, conforme a gente chama, é canadense. Não é? É canadense, e ele fez-me um convite porque ele já via as minhas cenas e aí convidou-me para entrar. Tinha que fazer alguma coisa, foi uma cena que eu fiz, ficou muito fixe. Eu disse, está fixe, não tem marca, então podemos empurrar essa cena para entrar. E fizemos a cena foi lá comercializada, eu também recebi a minha cópia aqui e pronto, ficou como ficou, por causa também do alcance. E depois a pedalada, se vocês sentirem, o instrumental está mais para metal e consegue ser mais próximo ao pessoal que não está muito voltado ao rap ou ao hip hop. Também trouxe mais aquela cena boa fixe. Com a repercussão que teve aqui, fechou tudo. Hoje, passado alguns anos, a Angola já te diz alguma coisa? Não, continua a não dizer, porque na verdade não tem muito a ver com as circunstâncias, não tem muito a ver com aquilo, tipo, o ter peixe agora ou não ter peixe, estás a ver? Por quê? Porque se fizermos um exercício muito simples,
tu tens amigos, provavelmente que são de uma classe social superior à sua. Numa dessas, às 17, 18, tu estás, por exemplo, no TEN, né, no edifício Quilamba, estás a comer do melhor e do bonito. Tipo, e naquele momento, se for só depender, por exemplo, de circunstância e momento, por exemplo, podemos dizer que aí já diz alguma coisa, mas não tem a ver com isso. A questão é mais, quer dizer... Não tem a ver com o peixe que nós temos atualmente, tem a ver com os mares que nós não temos constantemente? Sim, tem a ver com a forma como nós vemos todo o cenário, todo o local, não é? Eu vou fazer uma abordagem um pouco extensiva, então eu agradecer um pouco de paciência. A questão que se coloca, não é? Vamos ver os fundamentos para eu dizer que continua a não dizer nada. É que nós temos um país que é um projeto, foi um projeto e tem sido um projeto colonial. Nós temos que ser muito, temos que ser muito sinceros, nós tínhamos naquela altura dos descobrimentos, entre aspas, europeus que saíam da Europa para ir descobrir novos sítios, não é? E quando eles chegavam, tinham projetos. Atenção, não estou a dizer, nem estou a trazer aqui o europeu como figura culpada de alguma coisa, não. Eu estou a dizer que eles trouxeram um projeto. O projeto era Angola, ok? Vamos criar uma colônia, como criamos já noutro sítio, vamos criar. O nome que nós acabamos por encontrar, que tem que ser essa Angola. Angola vai ter uma administração central, essa parte da cidade vai ser isso, aquela parte vai ser isso, aquilo vai ser isso, não, isso vai ser aquilo. Há todo um projeto, esse pessoal já era bem literado naquela altura. Exatamente. Estás a ver? Estamos a falar de pessoas sérias, não é? Sérias no contexto dos seus próprios interesses. Exatamente. Então, eles quando vão-se embora, o projeto ficou à solta, não é? Ficou à solta. 3 movimentos concorreram para poder dar sequência ao projeto. O nome continuou o mesmo, desse um novo hino, obviamente, que até agora está, né, parece um pouco descontextualizado. Avançou-se, mas sob os mesmos princípios. Não se criou um novo pacto de Estado-nação, continuou-se com o mesmo projeto. Só a liderança do projeto é que mudou. Os princípios republicanos continuam em cima daquilo que são os valores costumeiros que estão desses povos, e nós vemos muita dificuldade, eu consigo observar muita dificuldade no angolano em tentar ser republicano, ter sentido republicano. Não é uma coisa que a gente vê, é que tu quando vês o pessoal de fato e gravata aqui, os nossos dirigentes, tu vês que alguma coisa normal está no cérebro desse indivíduo, ele não está confortável. Ele de alguma forma... alguma coisa está errada. Ou se ele não tiver com uma mentalidade de escassez do tipo tenho que roubar porque isso vai acabar em algum momento, ele está com a sensação vamos matar porque já roubei muito até o momento. Estás a ver? Nice. Eles não sentem há uma cena, eu sou um gajo que não sou muito dado a fatos e boas cenas. Quando eu meto a minha calça larga, meto minhas cenas, estou fixe, tá vendo? Confortável. Você me vê nice. Mas se eu meter um suíte que não tem nada a ver comigo, que eu não me acostumei ainda, ou simplesmente não faz parte da minha genética ainda, eu vou ficar... Vai se dar conta. Eu consigo notar isso. Tu vês isso pela forma como eles circulam pelas ruas, tudo o que eles fazem. E vai continuar a não me dizer porque eu sou o cara que quando ele está a passar, estou no outro lado da estrada, como peão, apanha só a cheirar catinga, porque eu não tenho dinheiro táxi suficiente. E eu não sou o tipo de pessoa que esconde sentimento. Isso me dá raiva, ok? E eu quando vejo isso, eu não acho que já mudou, porque se eu sair agora, imagina que de manhã vou para a rua, se eu ver de novo uma caravana passar, eu estava no trânsito, emperrado. Né? Nascemos nas mesmas circunstâncias, no mesmo sítio, no mesmo território. Eu vou continuar com as minhas horas de atraso, ele vai passar, e não vai resolver nada. Ele está fazendo uma cena como se fosse faz de conta, estás a ver? E eu estou a me fuder, estás a ver? Eu estou a me fuder, estou a suar, cheirar catinga, não sei o que, caraças. E está fixe. Não, para mim essa visão não mudou, por isso é que a Angola não continua a me dizer nada. Quer dizer, não mudou nada, eu continuo a ver as mesmas crianças nos mesmos contentores, não muda nada, estás a ver? E como é que, assumindo que tu estás certo, o que é que te move para não sair daqui, mas para continuares aqui a fazer o trabalho que tens feito aqui? Sinceridade acima de tudo, meu irmão. Eu estou aqui por causa da minha família. Só? Continuo aqui por causa da minha família, minha mulher e meu filho. Se eu tivesse condições de sair daqui, eu ia. A saída para Angola é o aeroporto, 4 de fevereiro. Engana-se alguém que pensar que aqui vai construir alguma coisa em cima de um projeto que é dele, está completamente enganado.
ok? Tipo, o conselho que eu dou ao pessoal, e eu sei, conheço os desafios do pessoal que está lá fora, que fala, comunica comigo, é bem pior viver lá, mas é pior não ao ponto de você viver pior onde você está, sabendo que as outras pessoas estão a viver melhor. Muitas das vezes vocês nasceram com iguais oportunidades, nas mesmas circunstâncias, mas tu não alcanças o mesmo porque o pai dele cria condições que você não alcance. E a única forma que às vezes te resta de você fazer isso é partindo por uma agressão da lei, que é uma barreira que foi colocada entre você e os que andam à margem dessa própria lei. Então, para você alcançar tipo ele, tu tens que partir a parede, vais quebrar a lei, ok? Para você também entrar naquela track, naquele trilho que eles estão a fazer. Vais te obrigar, exatamente. Tu não tens espaço, tu tens que fazer o teu espaço e fizeram a coisa de forma que tu não pudesses fazer o teu espaço legalmente. Sim, que você não possa fazer. Eu posso dar exemplos aqui, estás a ver? Não, eu estou a querer falar contigo, eu estou a pensar, eu com 27 anos, eu chupava gelado, maluco. É verdade que eu já tinha noção das bandidagens, mas vamos discutir aqui um mambo rápido. E hoje em dia eu não consigo, eu tenho vergonha na cara e portanto eu não consigo te convencer, não tenho sequer factos para te convencer a ficar-se aqui. Eu vou te explicar porque que eu não consigo sair daqui. Sim. Da mesma forma que tu disseste que lá não há, portanto, é pior, mas é pior no sentido de que é pior, mas é mais equilibrado. Eu não sei como é que isso é possível, mas é o que acontece. Lá fora é mais equilibrado, tu tens mais oportunidades, mas é mais, até porque tens mais oportunidades, tem mais concorrência. Exatamente, mas há questões básicas que você, por exemplo, deixa de pensar. Vamos ver uma coisa. A lógica da evolução, não é? A questão da seleção natural, evolução da espécie humana. Nós vamos ver cenas que acontecem em Angola, que são questões. Vamos chamar, por exemplo, pessoas que estudam, não é? A própria evolução, a biologia, a própria história. Podemos chamar antropólogos e nós colocarmos como uma amostra, um sample, não é? O cotidiano de alguém que vive num subúrbio angolano. Exatamente. As condições estão criadas para que o cérebro dessa pessoa não evolua. Ok? Então, o meio circundante tem muita força sobre o indivíduo, estás a ver? É tipo o quê? Enquanto continuarmos na idade da pedra, e não estamos na idade da pedra porque o mundo todo está na idade da pedra, não. Só porque nós é que estamos, o mundo não está, só nós é que estamos. Não, nós estamos, e nós estamos onde estamos, por exemplo, num rocha específico, num catintão específico, numa petrangol específica, estás a ver? Como acarretar água, estás a ver? Coisas do gênero, tipo usar o físico para levar água, quando hoje em dia existe canalização para levar... Há com um conjunto de coisas que são tipo... É necessário ver que se você não tem isso, o teu cérebro começa a funcionar de outro gênero. Eu vou dar um exemplo. Eu cresci num meio muito pobre, estás a ver? E só a título de exemplo, muitas das vezes nas minhas práticas ocultas, eu tenho que exteriorizar a pobreza e lhe ver como uma figura ou uma pessoa. A pobreza é feia. Muito feia. Onde eu cresci, as pessoas andam sujas. Tu achas que essas pessoas atualmente lembram que andam sujas? Não. É o dia a dia. Já é o dia a dia, tá vendo? Tu mentalizaste, mano. Tipo, haviam 4, 5 rapazes, homens, jovens, bonitos, têm namoradas, mas que dormem no mesmo quarto, num colchão. Nem sequer têm lençol, mano. Estás a ver? Aquela mesmo de acordar, tirar os mambos, estás a ver? Mas, tipo, tu achas que depois de 20, 15 anos nessa condição, o cérebro da pessoa ainda está mesmo a funcionar, não sei o quê? Está em condições? Mano, a pessoa começa só a tentar sobreviver. Estás a ver? E quando eventualmente chegares a uma posição... Sim, mentalidade de carência, vais roubar. Vais roubar. Porque você tem medo que... Portanto, basicamente, os nossos políticos são carentes. Então, o que eu estava a dizer era... A minha pergunta, ou melhor, a minha justificação para não sair é... Eu estou convencido que pessoas como tu, pessoas como eu, ficando aqui, e por causa do trabalho de tentativa de subversão, pelo menos, estás a ver, há um marimbondo que ia roubar 100 e porque eu estou aqui, na minha cabeça, ele só rouba 90. Achas isso possível? Achas possível que determinados indivíduos na sociedade possam de alguma forma inibir
o roubo do tempo de Zé Eduardo? Mas isso é trabalho para Marvel, mano. Isso é trabalho para super-heróis. Ok. Nós não estamos aqui para impedir pessoas de roubar quando a nossa intenção não é roubar. Ok. Nós estamos aqui justamente para viver. A questão é essa. Nós transformamos isso numa competição entre os que roubam e os que não roubam. Quando quem não rouba não tem nenhuma intenção de entrar em conflito, ele quer viver a vida dele sem o impacto do roubo. O que se precisa é que quem rouba pare Seja de preso. roubar. Não nós se transformarmos em super-heróis, deixarmos de viver a nossa vida para poder impedir as pessoas de roubar. Mas entenda só uma coisa, queria só complementar. Se ele está roubando, se por minha causa ele já não vai roubar 100, vai roubar só 90, eu já estou prestando muita atenção na vida dele. Eu estou a produzir quanto? Estou a ganhar quanto? Ok. Vou produzir menos. Este é o sistema, está montado assim para você ficar distraído Mas entre quem rouba ou não rouba. Veja só uma cena. Tipo, mano, eu estou aqui, não saindo daqui, a única forma que eu tenho de ajudar o próximo é eu fazer grana e empregar. Estás a ver? Ok. Empregar. Não vamos distante, tá bem. Esse que eu faço aqui é um contributo. Eu vou dizer uma coisa, não sou muito modesto nesse aspecto. Não acredito nisso. Palavras e mais palavras não mudam nada. Ok. Palavras e mais palavras não mudam nada. O que vai mudar é a capacidade de nós intervirmos. Por isso é que eu sou um adepto muito grande daquilo que se chama ars magna ou magia. Por quê? Porque a transformação do meio circundante de acordo com a vontade. Então, a vontade deve imperar. A vontade, qual é a vontade? O que se vê é que, de fato, a maior parte do povo angolano, esta é a vontade dela. Porque a partir do momento que nossa vontade deixa de ser essa, nós como um todo, passa a ser o que geralmente, ou melhor, realmente a gente quer. Veja que essa pessoa que vai roubar, ele não está a roubar por uma deficiência, porque não, ele está maluco somente, não. Ele está a roubar sabendo que tu não podes lhe impedir. Ele está a fazer isso conscientemente, não é inconsciente. Nós às vezes ficamos com a sensação de que eu vou fazer pressão, ele vai parar. Ele não vai parar de roubar porque esse é o modus vivendi dele. Ok. É a forma dele de viver. Tu olhas para a biologia, não é? Há organismos que sobrevivem sugando, não é? Nutrientes dos outros. E nós estamos a ver uma sociedade que está nessa forma. Os políticos em Angola, na África, são como parasitas. São parasitários. Eles têm que sugar, sugam. Quando não há nada, largam e vão para um outro sítio. Tá a entender? Então é necessário que, para você compreender a filosofia do Angola não me diz nada, e você de alguma forma marcar um passo para frente, você tem que entender que não, olha, ele está-me a sugar, eu tenho que fazer mais, ganhar mais sangue e ficar num sítio em que ele não possa me sugar e eu possa partilhar com as outras pessoas. Então nós só podemos nos ajudar assim. Vou dizer uma cena, é aquela cena que disseste. Eu com a minha idade, né, podia dizer que não, poderia nem estar a fazer isso, ou poderia estar a fazer outra coisa, ou simplesmente já estou a fazer. Mas a realidade é que nessa altura, mano, tipo, imagina alguém vir me dizer, pá, pronto, olha, tu fazes bem a tua cena, o conselho que eu vou te dar, tens que ser mais paciente, tens que ser mais humilde, a tua vida vai mudar. Tipo, vamos ser sinceros, estás a falar bonito, mas não é isso que eu preciso. Há uma determinada idade, há fases na vida em que o povo chega. Não é isso. Eu só preciso de oportunidade. Porque eu cresci onde não tinha nenhum exemplo de pai, para poder ser pai, mas eu sou pai, sou dos bons, né? Meu filho me diz, pelo menos. Os vizinhos podem dizer que não, mas ele me diz. Ok, estás a ver? Eu também cresci sem pai, não sei o quê. Não tínhamos essa coisa de jantar com todo mundo, não sei o quê, jantávamos no chão, não sei o quê, porque não tínhamos aquela figura toda. Mas estamos a construir. E se eu cheguei e estou onde eu estou, com a consciência ainda intacta, não fiquei maluco. Então, quando tu vires para poder me abordar, já não pode ser nesse sentido de me dizer como é que vais ser homem. Eu já sou homem, what the fuck? Estás a ver, né? Eu tenho que fazer acontecer. E para eu fazer acontecer, I need cash. Preciso de cash, porque não vem me falar mais de knowledge. Só vai falar com knowledge, com alguém. Que também tem knowledge e cash, porque knowledge tu já tens. E o povo todo está nessa condição. Nos falta mesmo isso, essa cena de criar oportunidades, estás a ver? Criar muita oportunidade. E quando a oportunidade surge, saber conversar com as pessoas, porque há muito angolano que já passou por uma condição subhumana, em que mesmo
o cérebro já não funciona, já basou. Mas nós vemos ele, é um jovem, está na boa, não sei o quê, mas está completamente estragado. Estás-me a assustar, bué. Estou a repensar a minha vida, agora aqui vai acabar. Não vai mesmo, porque eu não vou te mentir, eu gosto mesmo desse gatuno, continua a roubar, tem que ficar aqui, essa foda. Não, mas acho que o teu receio desse discurso vai ao encontro. Há 2, 3 semanas nós tivemos aqui uma convidada, artista plástica, por acaso está na plateia, e a minha questão era sempre a mesma, e ela já tinha uma resposta, que era a resposta dos nossos avós. Tens de ter calma, vai ser para os teus filhos. E eu estou a falar de alguém tipo na casa dos 20, 30 anos. E eu na altura assustou-me, porque nós somos putos, nós somos a juventude, né? E nós já estamos com pensamentos mesmo de nem uma 10 da Jota com 50 anos pensam como nós. Nós já estamos a considerar de facto que nós já não podemos fazer nada e vai ser tipo... É por isso que eu não faço filhos, porque para ser outra merda tipo a minha não vale a pena. Não. Assusta muito o país que nós encontramos um país, isso tu não controlas. Mas tu agora vais deixar um país. Assusta muito dedicares uma vida toda para Angola e depois no final perceberes que não deu nada. E portanto hoje eu já não te consigo de maneira alguma dizer não, vem experimentar qualquer coisa, porque aqui tudo que se experimenta dá merda. Eu queria te perguntar se tu tens, por exemplo, isso até já está no fim, mas referências nacionais. Tu tens alguma referência nacional? Não tenho referências nacionais. Calma, já sei que vais dizer. Instituições. Tu tens alguma instituição pública que tu vais e tu sabes ali eu vou resolver o meu problema? Não tenho. Eu, para ser sincero, sempre que eu lembro que eu tenho que tratar alguma coisa inerente, por exemplo, que tem a ver com a burocracia do Estado, fico mal disposto. Trataste do registro eleitoral? Não. Não vais votar? Não. Foi feito para isso? Eu penso que os BUAPs, a forma como foi... Vocês, só por curiosidade, já todos trataram do registro eleitoral? Não, né? Porque... Eu nem fui pela enchente, tipo... Participar, por exemplo, na minha opinião, participar em eleições de estados dessa natureza é justamente ser cúmplice. É ser cúmplice dessa desordem toda. Eu não apoio um Estado com os fundamentos como o nosso. Não faço isso, mano. Tipo, apoiar isso é justamente ir lá dar uma voz do meu consentimento e exercer cidadania. Não posso exercer cidadania para um Estado que não retribui nada, que não respeita a própria cidadania. Ele só quer o meu voto para legitimar aquele Estado ou o regime que está instalado. Esse é o único objetivo. E isso não está a dizer em função somente do partido que está lá. O meu desprezo é transversal até a oposição. Ok? Então não vejo isso como um projeto de Estado que vai dar resultados, que vai mudar alguma coisa. Não vai. A forma como as coisas estão não vai dar em nada. Tipo, eu tenho uma visão muito anarcocapitalista. Por isso que eu disse que a minha solução, basta eu ter a capacidade de poder executar ela toda, é ser um cosmopolita. É ser um cosmopolita. Estou onde me recebem bem, mano. Não quero muito estrilho com o mundo, estás a ver? Não quero essa cena. Mas tu tens intenções políticas ou um movimento liberário de Angola? Como é que... Sim, olha, não deixo de ter pretensões políticas, mas as minhas pretensões políticas não são eleitoralistas. É mais no sentido ideológico ou filosófico. Como assim? Hoje em dia tu vais, tipo, pegas qualquer militante, pode ser até de PRO, do MPLA, por exemplo, vai mesmo no CC, no Comitê Central, pergunta mais velho qual a orientação do MPLA, é de esquerda, direita, centro, moderada, também não sabe. Pergunta no... Estás a ver? Ele não sabe, não, nós sabemos que isso é o glorioso, o chefe é o fulano, o chefe foda-se. Tu vais para a UNITA também, pergunta, calma aí, UNITA é esquerda, direita, centro... Não, nós é mudança, alternância. Porra, tipo, vai estar a falar com quem então? São pedras, pessoas. E tipo, a minha pretensão é nesse sentido.
Se for para continuar, eu sou muito... Não viajo muito. Tipo, não tô fora da Angola, estou aqui. Enquanto estou aqui, faço alguma coisa. Essa é a minha realidade. E, nesse sentido, os meus esforços têm sido mesmo no sentido de movimentar algumas massas libertárias, no sentido de motivar as pessoas a entenderem realmente o que é que se passa. É necessário identificar esta corrente vai para onde, sai de onde, vai para onde. Qual é a relação desses tipos de sistemas com os projetos de governo, estás a ver? Mas se tu consideras que Angola é um projeto que eles encontraram, sim, o que é que te faz pensar que os movimentos de libertação... Um movimento libertário, libertarianismo não é uma corrente. O deles. O deles. O que é que te faz pensar que os movimentos que eles criaram não passam de movimentos insurgentes e beligerantes que se transformaram em governo? E, portanto, não há uma base, não há um esquerdo ou direito. Se calhar havia na altura por causa dos que os colonizavam ou os que os apoiaram na guerra, que eram ou de esquerda ou de direita. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é, em princípio, e aqui não estou a legitimar a ignorância dos políticos, porque eles são ignorantes, mas é para eles. Mas, em princípio, eles não sabem qual é a orientação, porque a própria fundação também foi orientada. Não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. Agora, veja uma coisa. Na verdade é que eles não é uma questão de que eles não saibam. Eles sabem. Porque eu vou dizer uma coisa. Vamos lá ser mais taxativos. Uma boa parte do Comitê Central está lá, está vivo. José Eduardo Santos está vivo. Ele foi um militante fervoroso do próprio marxismo-leninismo. Não vais dizer isso que não, de uma hora para outra, José Eduardo esqueceu o que é que o marxismo-leninismo tem a dizer. Okay. A questão que existe é simples. São indivíduos que eles não importa qual é a corrente, o que importa é o poder. Não, é só o poder. Ele está num nível da pirâmide em que todos os recursos que estão em baixo podem ser diretamente teleportados para lá para o topo da pirâmide para que ele possa fazer o consumo. Então, se ele tem que se aliar à esquerda, é indiferente. Mas veja que é difícil tu encontrares um país que avança sem movimentos, sem correntes, que persistam durante anos numa ideologia de forma quase que contínua. Tu vês que os progressistas continuam num lado e os conservadores norte-americanos continuam no outro. Mas há assuntos que eles cruzam, não é? Que são consensos bipartidários, né? Bipartisan, eles dizem em inglês. Mas eu quando me refiro a isso também não é para vir já como não, vamos salvar a pátria com isso, não. É só no sentido de que as pessoas começam a entender, não, há diferenças. Isso é um pensamento desse tipo, quer dizer, o pensamento não podemos mais pensar pessoa, pensar Adalberto, pensar João Lourenço, isso não existe, mano. Vamos pensar filosofias, ideias. Qual é a ideia de país que este grupo de gente pensa? E é aqui que te chamam de drogado. Quando pensas em filosofia, esse é drogado. Esse é drogado. Mas se calhar o problema... Anda a tomar drogas pesadas. Eu já aprendi bué, já não tens noção. Porque aqui nós já concluímos, e eu estou a dizer isso, eu quando digo isso eu partilho da mesma ideia. Nós já concluímos que criaram um sistema para nós continuarmos presos. Mas como é que fica, por exemplo, um gajo que rouba, mas tem de pagar taxa de circulação e depois tira o VX que roubou e passa num buraco? Mentalmente, como é que esse gajo, como é que essa pessoa, saúde mental, como é que poderás dar um toque? Como é que uma pessoa dessas dorme? Olha, tem duas coisas, não é? Vou apresentar as duas teses. Uma é assim, mais abstrata, mais sutil. A outra é mais terrena. Olha, quem rouba, um cleptocrata, um cleptomaníaco, uma pessoa mesmo viciada em roubo quando rouba, ela faz isso de forma saudável. Ele gosta mesmo quando está a roubar. Ele gosta, tira mesmo esse dinheiro. Olha, não, tira essa fatura de 1 milhão, mete 10 milhões. Se está só não brincar com quem. Eles fazem isso mesmo assim. Agora, tipo, quando eles fazem desse jeito, não é uma questão de que é só uma coisa isolada, não. Nós estamos a viver um problema bem maior. Tipo, essa elite é uma máfia. Ok. É uma máfia. E as máfias são perigosas.
são muito perigosas. Tu tens uma máfia que controla um espaço, tipo de terra, estás a ver? Cobra impostos. O mafioso não quer saber se ele vai passar na mesma estrada esburacada. Se estragar, o gajo que está lá na base vai pagar um novo carro. Ok. Um novo carro, não é uma nova estrada? Não, um novo carro. Por que ele vai ter que querer uma nova estrada? Até Todo mundo se iguala. Como exatamente. Então? Não, tem que ser o carro. Quer dizer, o denominador comum é a estrada estragada. Mas depois... O diferencial é o carro. Estás a ver? Yeah. A realidade é única, mas eu me vivo melhor do que você. Porque eu tenho um carro que passa em cima disso e vai embora. Estás a ver? Só que depois, com o tempo, aquilo gera situações que eles próprios também acabam por se afundar lá dentro. E quando digo que é uma máfia, tu vês que, mesmo em termos de famílias, as famílias que controlam os circuitos de poder cá são bem conhecidas, bem identificadas, cruzam-se entre elas, de modo a manter também o sangue. Estás a ver? São pactos de sangue, de modo que eu amanhã não posso te prender, porque na verdade até já és da minha família. És da minha família. E funciona assim, por isso é que quando eles têm problema, uma ligação resolve tudo. É assim que a máfia funciona nos filmes, não é? Yeah. É assim também que funciona aqui fora. Estás a ver? Aqui fora, na vida real, é assim que os cotas levam a vida. Então, essa máfia é bem antiga. Já começava quando eu só via isso... movimento da Casa dos Estudantes, não sei o quê. São as máfias que já começavam a surgir. Depois, quando o Tuga vai embora, eles ficam. E as comissões? As comissões são máfias dentro das máfias? Quais comissões? A comissão de trabalho, uma comissão multissetorial, não. A comissão para comprar pão. Aqui tem comissão para tudo, chefe. Eu aposto contigo que fizeram uma comissão para Angosat, não havia Angosat? Olha, mas isso tudo é no quadro daquilo que é da estrutura visível da máfia, no quadro do Estado. Então o Estado, não é? Veja, dentro da máfia eles depois começam a se puxar. Tu tens engenheiros, tens doutorados em lei, tens juízes, tens magistrados, professores, todos eles a trabalharem em prol da máfia, estás a ver? Yeah. E a máfia funciona sob o disfarce de um Estado democrático e de direito. Da mesma forma que uma máfia pode funcionar sob o disfarce de uma barbearia, um casino. Ok. Então, a nível macrocósmico, no nível macro... É o máximo, né? Nós atingimos o máximo. E entenda que há cartéis depois. Essa máfia pequena daqui também presta atenção... vassalagem. Vassalagem a outras máfias de fora. Né? Porque há sempre um mais bandido que o Zé Eduardo, né? Sim, sempre há. Tu tens uma máfia a nível regional, tipo SADC, depois tens uma máfia a nível global, no contexto das Nações Unidas. Tu vês que não... Mas a NATO não, porque a NATO é na Europa, então não coisa, né? Boa. São fodidos, mano. Esquece esse mambo. Nunca, ninguém vai esquecer nada. Esquece aí lá de dobrada. Olha, antes que eu me esqueça, qual é a tua formação? Metalomecânica. E como é que os teus pais reagiram, nesse caso a velha, quando disseste que eras de Satã? Como é que é? Tipo, porque as velhas aqui são bué religiosas, bem fervorosas. A minha velha também é. Eu sei, então como é que é chegar a alguém e dizer, velha, tu estás desse lado, eu estou do outro. Tu estás em cima, eu estou embaixo. Olha, eu tive, conforme a minha esposa diz, eu cresci muito livre, não é? Okay. Mas é fruto do próprio contexto econômico e social. Tipo, a minha velha saía muito cedo, né? Para vender. Vendia nos Kwanzas, no mercado dos Kwanzas, fardo. E eu ficava muito tempo à frente da televisão, porque também não podia sair, a minha cota me controlava muito. Então, ficava muito tempo à frente da televisão. E à frente da televisão, ficava sozinho, já via muitos filmes, já lia. E eu tinha que ler, às vezes, os livros das irmãs que já estavam em classes muito avançadas, eu devorava aquela brincadeira. Nice. Então, ficava ali a consumir. E facilmente era confiável, tá vendo? A pessoa podia me deixar, sabia que não, não vai fazer nada. Então, quando chega... Quando chegasse e disseste, velho, eu sou do Satã. É do Satã, mas ele pode estar bem. É um bom Satã. Não,
Depois, tipo, eu ia normalmente para a igreja com as minhas irmãs e depois tive que começar a ir sozinho, né, para a escola dominical. E eu lia mesmo, a Bíblia era daquele tipo de frequentador de igreja que se você parasse para falar com ele, iam falar durante um bom tempo. Depois comecei, não é, a descobrir as coisas aos bocados, e quando me inclinei para isso, obviamente que até a minha postura, as minhas atitudes, as minhas ações foram mudando e já demonstravam uma pessoa de uma senda diferente. E uma das primeiras coisas que eu notei, eu nem tive que informar, por exemplo, a minha mãe não entrava no meu quarto. Ela já sabia que não. E aí tem qualquer coisa. Porque por regra, aquilo não tinha lâmpada, não tinha nada. Tinha ali, tinha mais livros, o colchão aí no meio, às vezes há velas acesas, às vezes o gajo está a berrar palavras estranhas e pronto. Então a velha não entrava lá dentro, estás a ver? Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu estou a falar a partir dos 15, 16 anos. 15, 16 anos já estava assim. 14, 15, 16 anos já estava assim. Eu com 15, 16, a minha velha não entrava no meu quarto, mas era porque eu me masturbava muito. Eita! Tu estás-me a dizer que a tua velha não entrava já porque não, esse aí tá, esse é exorcista. Esse é exorcista. Então ela viu, e uma das coisas como na altura, eu estava ligado ao metal, muito ligado ao metal, então já fazia parte de algumas bandas e o meu visual era aquele já, todo preto, gótico, unhas pintadas e o resto. Então aí mesmo já é para... esquece, já perdemos esse cara. Unhas pintadas, homem, em África, se não é bruxo... Mas a velha tipo... A minha velha do tipo, ela não se cansa, ela sempre vem, sempre te dá uma dica: tens que ir na igreja, tens que deixar essa vida aí do Satanás. Tinha uma cena boa fixe, uma cena boa fixe, uma cena divertida, pá. Mas eu acho fixe, ela tem a cena dela, ela vai para a igreja dela. E tu vais para a tua? Não, nem vou para a igreja, eu faço assim cultos pessoais, quando necessário, quando acho necessário, rituais, coisas do gênero, porque é mais no sentido oposto. Aqui uma coisa que eu gostaria de esclarecer: o satanismo é sobretudo oposição. Oposição ao quê? Aquilo que é corrente. Estás a ver, né? Aquilo que é corrente, tipo, a minha pobreza é corrente. Não, eu tenho que ser contra. Sou contra, eu apresento a minha contraposição a tudo aquilo que me é desfavorável, estás a ver? Okay. Então sou uma figura que apresenta o lado oposto de tudo aquilo que ele vem como negativo. Okay. Não tenho nada que fazer caridade para quem não faz caridade. Não tenho que prestar sentimentos de patriotismo a uma pátria que não me dá algo em troca, que possa nutrir este tipo de sentimento. Isso é satanismo. O facto de você não amar uma jovem que não te ama também faz parte disso. Eu, quando digo isso, é mesmo, você pode ter o caso de você ter o sentimento e destruir isso justamente para poder responder a isso. É você não dar a outra face, dá-te num dos lados, você devolve. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Tit for tat, mais ou menos isso. E é isso é que me coloca nessa posição, às vezes, de dizer que não, isso não me diz nada. Eu não concordo com isso, não aceito, não quero. Tipo, um gajo não engole lixo, merdas um gajo não engole. Posso engolir com um objetivo específico. Estou a ser frio e calculista, chegar num ponto. Há quantos anos é que não ouves o discurso do Estado da Nação? Olha, não lembro ter mesmo parado para ouvir aquilo na íntegra, salvo em momentos que eu estivesse a trabalhar com isso, estás a ver? Porque eu trabalho com comunicação social, já várias vezes já tive obrigado a ter que aturar esse tipo de discurso. Só ficar a ver, não sei o quê. Mas sempre que há um discurso da nação, eu vejo sempre as leads que depois os extratos que depois ficam patentes e vou fazendo uma análise, mas eu não perco o meu tempo a assistir aquilo, porque nós sabemos que aquilo é o discurso político, deve ser feito, é uma formalidade. É muito incrível que até hoje há pessoas que esperam alguma coisa de novo num discurso daquele. Isso também prova mesmo o nível de desfazamento entre a realidade e o sonho das pessoas. Você vê que as pessoas estão mesmo a dormir. Em pleno ano 2022 tem pessoas que esperam alguma coisa. Eu acredito que até o fim desse ano há pessoas que vão esperar o discurso do presidente, e ela se vê que é muita hipocrisia, tipo dizer, estamos aqui, estamos sentados, vamos esperar o que ele diga, trate disso como se mudasse alguma coisa. Nada, né? Não, mesmo que ele tratasse, não vai mudar nada.
Não muda nada, é que não muda mesmo nada. Estás a ver? Tu achas que, por exemplo, se o presidente tivesse cumprido uma promessa política, tipo, só uma, metade, em vez de ser 500 mil empregos, 250 mil, isso ia alterar alguma coisa na sociedade? 500 mil casas não, 250. Não, vamos ver uma coisa, tipo, eu não sou muito não quero fazer essa avaliação. Eu entendi a tua ideia, só que também vi alguns problemas aí no exemplo que deste. A tua ideia é tipo que é possível sim fazer diferença, não é? É possível fazer alguma diferença enquanto político, alguém que tem poder, sim, ele pode fazer sim diferença. Agora, a forma como você apresentou, por exemplo, é que eu não concordo. Eu não concordo que necessariamente, por exemplo, o governo tem que criar empregos, o governo tem que dar casas. E eu entendo que o país onde a gente vive tem muitos problemas que vão perdurar por muito tempo por causa dessa mentalidade. De nos darem. E não nós irmos atrás. Não. Nunca vai haver crescimento econômico, vai existir mais assistencialismo e mais assistencialismo e mais assistencialismo. Onde há assistencialismo, há pobreza crônica. Ok. Estás a ver? Nós precisamos de dinheiro. Oportunidade. O que eu chamo de oportunidade é o dinheiro. Eu tenho que ter capacidade de ir ao banco e pegar dinheiro para poder investir naquilo que é a minha ideia, pagar os juros justos e eu desenvolver. Se eu não conseguir ressarcir ou dar em troca aquilo que eu devo, tá a ver? É essa a ideia. Vou fazer um paralelo com os afro-americanos nos Estados Unidos da América. Por exemplo, os democratas, a esquerda principalmente, mantém os afro-americanos numa espécie de nave desse tipo, não é? Sobre uma sombra de assistencialismo. E de vez em quando sobe um, né? De vez em quando sobe um e todos os outros ficam à espera aqui eventualmente. Ficam à espera, vamos vos dar uma ficha para ir buscar comida. Não precisamos disso, não precisamos ser Olha, o ser humano é tão... É que nós todos somos tão iguais que fica feio você até se colocar na posição de que você pode me dar alguma coisa. Tá vendo? Quando eu também posso ir buscar. Quando também eu posso ir buscar. O que se quer é que haja fluxo. Fluxo só é interrompido com a corrupção do canal, o fluxo de comunicação, o fluxo financeiro, o fluxo econômico, o fluxo de sentimentos, tá a ver? Reciprocidade nisso, tá? Tipo, eu tenho que ter capacidade de sair daqui e ir para o banco sem impedimento e receber o que o banco tem para me dar sem impedimento e quer dizer, tudo deve fluir. Enquanto não houver esse fluxo, é complicado, mano. Mesmo que darem 30 mil casas. Tens toda a razão, porque enquanto tu falavas, eu pensei, imagina que de facto o presidente promete 500 mil empregos e dá 500 mil empregos. Sim. São mais 500 mil pessoas com dificuldades para chegar ao emprego por causa das estradas. São mais 500 mil pessoas que, entretanto, e porque é a forma como a sociedade está feita, que vão acabar por falhar em casa. Por que eu digo isso? A forma como nós temos a nossa sociedade, imagina o Quilamba. O Quilamba é o futuro, é o sonho dos jovens, principalmente dos jovens. Tu trabalhas aqui na cidade e vives no Quilamba. Tu vens para aqui às 6 para estás aqui às 7, 8 para entrar. E depois, em princípio, vais para casa no final do dia às 19, 18. 18 chegas a casa às 20, 21. Tu tens filho. O que tu estás-me a dizer é que das 21 eu vou estar com o meu filho, estou até às 22, porque entanto ele não tem nada a ver comigo, ele tem que ir dormir para ter às 8 horas, mas se ele depender de mim, ele vai ter que dormir só 4 ou 5, porque eu também tenho que acordar às 5, 6 para voltar. Então, esta criança já não está a crescer normal. Porquê? Porque não tem assistência no cubículo, depois tem eventualmente 1 hora de bem-estar com a família, 1, 2 horas, e isso não é normal. Portanto, mesmo que se cumpram promessas, por exemplo, dessas, se não existir a estrutura, até porque tu só fazes essas promessas porque não tens estrutura, porque se tu tivesse estrutura, tu não precisavas... Assim mesmo fiz uma pergunta e já me respondi. Você é muito louco, porra. É mais ou menos isso, mano. Mais ou menos isso. Não sei se dá para pôr numa caixa. Ilusão, magia e feitiço. Angosat, prédio da DENIC e prisão de alguns marimbondos. Dá para pôr... Pô... Sim. Ilusão, magia e feitiço versus, do outro lado, Angosat, prédio da DENIC
e prisão de alguns marimbondos. Sim, eu encontro paralelos, sim, encontro. O caso do Angosato foi uma ilusão, sério. O Angosato foi uma ilusão? O prédio da Nick caiu por causa de feitiço. E a prisão de alguns marimbondos é magia? Eu não sei, mas é como tudo, né? Pode ser que seja, mas assim estaríamos a ser muito levianos. Né? Estaríamos a ser muito levianos. Eu acho que são coisas amplamente diferentes e que têm que ser analisadas de forma muito sérias. Não que feitiço, magia e não sei o quê, não tem a ver com isso. Podem ter a ver, mas num nível assim mais acadêmico, não é? Mais aprofundado, tem que estudar o fenômeno para poder entender os agentes de transformação que criaram as situações. Mas de uma forma geral, por exemplo, a questão da prisão dos marimbondos, mano, até hoje nem sei quem são os marimbondos. Eu sei que marimbondo é todo mundo que tem carro de não sei quanto, porque por vias normais, em condições normais, ninguém teria, estás a ver? Okay. Então, quando se fala, usa-se muito esse termo. Eu entendo que é mesmo uma coisa seletiva, porque a gente sabe muito bem que sustenta muita gente. Até os pais de amigos que nós temos aí mesmo no bairro. Porque, vamos lá ser sinceros, eu vi muito cotas banjar dinheiro, muitos nem eram marimbondos, eram mesmo funcionários normais. Por exemplo, da Sonangol, no tempo dos cabazes e vírgula, etc. Cotas que davam festas 3 vezes numa semana. Mano, às vezes me pergunto, será que quando o José Eduardo Santos saiu, se foi buscar dinheiro nos bolsos dele, o dinheiro acabou, mano? Estavam metidos na máfia. Eles, por si só, tinham as suas submáfias, né? Achas que o presidente João Lourenço chamou os marimbondos para não chamar mafiosos? Não diria a mesma coisa. Se ele chamou eles de marimbondos para não chamar de mafioso, dá no mesmo, porque continua a ser uma máfia. O facto de você apelidar ou chamar uma parte da máfia de você snitchar os outros, não te torna menos mafioso que os outros. Se calhar é só snitch. Se calhar acontece um bufo. Ele também já vem da defesa, né? Também nunca sabe mesmo de carreira, não sabes. Essa pergunta já não faz muito sentido mediante tudo o que tu já respondeste hoje, mas eu gostaria que tu dissesses se existe em Angola um final feliz. Ou seja, eu há algum tempo que ando à procura de uma instituição pública que te diga que abre às 8 e tu chegas lá às 8 e não estão a abrir, está mesmo aberto. E que vais à casa de banho e é uma casa de banho fixe, os funcionários têm dignidade para trabalhar. Há muito tempo que eu estou à procura de uma instituição assim. Há muito tempo que eu também ando à procura de uma referência boa, mas estou a ver uma referência tipo que viva cá. Hoje, o que eu quero saber de ti é uma vida em Angola que valeu a pena. Ou seja, imagina alguém que nasce, vive e morre aqui e tu olhas para a vida, nós temos angolanos em que nós conseguimos olhar para a vida deles e dizer, não, pô, esse gajo deu um contributo. Mas que tipo de contributo, no caso? O problema está aqui. Eu não te consigo precisar, eu estou a dizer eu estou a pedir um angolano de referência e não é alguém que esteja vivo. Por que eu estou a perguntar isso? Imagina o Sebem. Chegou uma parte da vida do Sebem em que nós vimos o final feliz do Sebem não é um final feliz. E eu vejo que é bem fácil nós acabarmos na desgraça, mas tipo, muito fácil. Tu podes ter uma vida cá boa e ainda assim acabas no beiral. Então, eu quero que tu achas que nós tivemos angolanos, preocupa-me um bocado, eu ser angolano, eu viver em Angola, eu escolher estar em Angola, e depois eu olho assim no espectro e não há um exemplo, estás a ver, tipo, pô, se a minha vida já for tipo esse dia já estou fixe. É nesse sentido. Nós temos alguma luz no fundo do túnel? Não tem luz no fundo do túnel. E essa é uma coisa que é muito importante, eu gostaria de reafirmar com todas as forças. Não há luz no fundo do túnel. Há sim um abismo profundo. Nós estamos numa situação muito complexa, estás a ver? Muita gente vai pensar que eu estou a ser catastrófico. Não estou a ser catastrófico, estás a ver? Já passamos disso. Tipo, eu vou aqui apontar algumas coisas para nós vermos o cenário decrépido
decrépito de Angola no futuro. Tu tens um conjunto de imigrantes ilegais que estão aqui, não é? Por exemplo, muitos deles vieram do Congo Democrático, que hoje em dia, graças à corrupção, têm cédulas são nacionais, sem nenhuma perspectiva de pensão, de reforma. Todos eles, daqui a mais 20, 30 anos, vão estar a pedir ou a morrer em massa. Serão pedintes. Okay. Os guetos, que as ruas já estão esburacadas, vão ficar ainda piores. Estamos a falar de cenários que a gente só vê nos filmes, estás a ver? Uma cena mesmo de terror, de horror, estás a ver? E nós estamos a falar de uma juventude que está a perder muito tempo no alcoolismo, precoce até, estás a ver? Que está mesmo a desperdiçar toda a oportunidade de usar o cérebro para o futuro. Nós temos uma juventude como a minha, por exemplo, de pessoas que têm até, falam bem, se calhar, e trabalham, mas não o suficiente para poderem assegurar as suas vidas. Eu vou te dizer uma coisa que é bem séria aqui. Eu estou a trabalhar, mas não estou a conseguir angariar aquilo que é o suficiente para poder garantir a minha aposentadoria. Terei que trabalhar aos 50 anos, provavelmente, a pedir qualquer coisa. Ok. Está a entender? Qual é a perspectiva que tem? Não existe tal perspectiva. Quer conhecer Angola? Quer falar de perspectiva? Senta, faça o seguinte exercício. Senta na cadeira. Se estiver em casa, desliga a televisão. Desliga o aparelho de som, desliga a internet, tudo. Vai para o banco, ou pega a internet banking, ou sei lá o quê. Consulta o saldo da tua conta e procura saber quantos dias você pode viver com aquilo. E se pergunta quantas vezes você já teve mais do que aquilo. E depois faça um cálculo. O quanto seria necessário para você poder viver, então, não é? Depois dessa idade em que você está naquele momento. Porque é praticamente simular um sinistro. Imagina que tu... Não é? Eu sofro um acidente agora e eu não posso justamente mais fazer trabalhos como fazia antes. Começa ali mesmo o meu fim, a minha desgraça, estás a ver? E aí eu acho que todo angolano, se fazer esse exercício, vai entender que ele não tem futuro. O teu futuro é proporcional ao quanto você tem no banco, do ponto de vista assim, só pelo menos de número. Eu sei que tem pessoal muito holístico que vai dizer fatores, a comida, blá. Não, eu estou a falar de coisas mais objetivas, mais materialistas. A nossa conversa aqui está a ser dialeticamente mais materialística. Sim. Estás a ver? Então, a questão do dinheiro que você tem é importante. A liberdade. Isso é que pode te dar liberdade financeira. Isso é que pode dar perspectivas. Se você ir para o banco nesse momento, você provavelmente não tem mais de 10 milhões de kwanzas. E quanto é que é 10 milhões de kwanzas? É praticamente nada do ponto de vista de vida aqui dentro. Por exemplo, alguém que tem mulher, tem filho. Os nossos pais, as nossas mães, que já não têm mais forças para trabalhar, para vender, estão a viver do quê? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a minha mãe. Ela era quitandeira, foi quitandeira. E nós temos um conjunto de mulheres nessa situação. Foi quitandeira a vida toda. Nessa altura, eu estou a lutar, estou a viver para poder sobreviver. Ela, como do quê? Consegues imaginar, consegues fazer uma coisa que não seja comércio precário? Se não for vender gingobo ou alguma água. Porra, tipo, nós estamos a querer se pôr esperança onde não há necessidade. Tipo, vamos cair para real, mano. Fudeu geral, mano. Fudeu geral. Ou a gente muda, ou a gente, tipo, temos que fazer alguma coisa. Ou simplesmente assumimos que a Angola não nos diz nada, procuramos salvar nossos próprios pescoços, criar nossas máfias, ou bazarmos embora. Estás a ver? Porque não dá para esperar absolutamente nada. A taxa de natalidade de 2000 até 2010 foi muito grande. E de fecundidade também, né, que resultou na taxa de natalidade. E o futuro ficou cada vez mais perigoso. Mesmo que nós tenhamos um regime alterado, melhor, nós vamos ter dificuldades muito grandes em poder depois fazer a distribuição da renda em função daquilo que cada uma pessoa tem. Nós teremos que ser um Estado socialista assistencialista, porque teremos que prestar assistência a toda a gente que não tem. E sabe o que é que vai causar? Esse regime não vai ter estabilidade, porque os que já têm há muito tempo, que são os que sustentam os regimes, nunca vão aceitar partilhar na mesma medida. Estás a ver? Então já está comprometido. Cortem o projeto Angola, começa um novo projeto, estás a ver? E eu sou muito defensor dessas ideias. Secessão. Um consenso étnico, vamos ceder, não queremos mais. Chega. Isso é que é Angola, que fique até ali. Vamos repensar. Querem que nós continuemos, vamos negociar.
Qual é a nossa parte? Então, o anarcocapitalismo dá solução para esse tipo de problema. As soluções têm que ser negociadas. Negociadas por interesses. Os interesses têm que ser claros. Qual é o meu interesse? O meu interesse é que cá no meu bairro tenha esta, aquela condição. Quem é que é capaz de fazer isso acontecer? Quem é que é capaz de fazer isso acontecer? Em quanto tempo? Eu tenho que saber. Em quanto tempo? A perspectiva. E eu tenho que saber de onde é que você vai tirar os recursos. Tu não podes vir aqui me aldrabar simplesmente que tu vais realizar as coisas, porque não, depois dizer isso, aquilo, não. E a cena das autarquias é fixe, é dope. A cena da própria república também é dope. Mas até que ponto nós, enquanto angolanos, conseguimos viver, temos capacidade de viver numa república? Nós não temos. Nós temos pessoas como nós que assimilaram os princípios de funcionamento da máfia e também queremos ingressar, também fazer a nossa parte. Mas pelo facto disso ser uma estrutura altamente corrupta e dedicada mesmo justamente à extração dos recursos sem retribuir, vai ser sempre assim. Então a mudança é profunda, é muito grave. O que eu te disse acerca dos imigrantes estão aos montes. Queres que eu te diga? Vou dar exemplos mais práticos. Se fores para o bairro da Petrangola, da Mabor, vai ver muita senhora de 60, 56 anos a venderem na rua, vendem bolinhos e não sei o quê. Daqui a 40 anos, a maior parte dessas pessoas, não têm familiares aqui. Tá vendo? Okay. Quem vai cuidar desse pessoal? Tipo... Tá vendo filmes quando você vê pessoas que andam tipo zombies? Nós já temos essas situações. Há bairros onde você vai, o pessoal anda sujo, mano. Anda sujo, entras para casa, a casa completamente suja. Não faz diferença. Esse povo aí já está no limbo, mano. Está no limbo. Cérebro basou, lixou, pobreza, pai, fome. Passe na fome 2 dias, 3 dias. Vai ver se vai mais importar mais esse nosso diálogo aqui. Esse discernimento já não funciona. O cérebro está destruído. E o regime atual no poder, atualmente no poder, manteve as pessoas nessas condições durante muito tempo e acabou por danificar mesmo o cérebro do pessoal. Grande parte do pessoal já não pensa até aí. Mesmo que eles sejam reabilitados, subam para a máquina, vai ser mesmo só para roubar, para repetir, porque a mentalidade de escassez, tipo, eu não tinha, agora tenho que ter uma porra. E tu não sabes o dia da manhã. Tá vendo, mano? Tipo, um gajo quando fica com fome bom de tempo, quando lhe dão comida. Até comes pouco, mas tiras bué, mas serves bué. E aí és capaz de bater, alejar naquele momento por causa daquele prato, estás a ver? Nós temos bem de gente assim, nessas condições, e nós não damos conta. Nós pensamos que a vida é nós aqui que entramos no Facebook, WhatsApp. E a vida também é Boa Esperança, Paraíso, Petrangola, Mabor. Bairro hoje em dia, onde essas horas, miúda por causa de um saco, 1 quilo de açúcar, faz sexo. Estás a ver? São cenas. Eu convido sempre as pessoas a fazerem esse exercício. Entrem para vocês verem como é que os mamos estão. Estás a ver? Estás-me a assustar. Porque eu conheço damas que nem estão nos bairros e vão com hambúrguer. Pá. Mas é a mesma coisa, síndrome é a mesma. É a mesma linha, apesar de ser diferente, é a mesma linha. É a mesma coisa, vai reproduzir sempre a mesma coisa. Síndrome, uma síndrome. Porque outras damas não vão com hambúrguer, mas vão para o Dubai. Pô, bro. É mesmo essa lógica, é mesmo essa lógica que eu estou a dizer. O pior é que eu estou a entender, está-me a dar medo. Tá vendo? Tá-me a dar medo. Eu não vou sair daqui ainda. Essas mais 3 conversas vou bazar, mas eu não vou sair daqui. Mas... eu não sei se isso vale alguma coisa. Eu tenho mais 10, 11, 9 anos que tu, mas estou cheio de orgulho de ter jovens, e nesse caso tu, com 27 anos, e esse pensamento, bro. Não, é mesmo pessoal, estou cheio de orgulho. Não, independentemente disso, depois saímos aqui os dois e vamos passar fome, mas o pensamento, a saúde mental, bro, que honra. Que honra mesmo. Obrigado, mano. Mas só que, é uma cena muito deprimente, é uma cena que... Bem-vindo ao clube. É uma cena bem deprimente, é uma cena até que, tipo... Como é que se diz? Ela é uma experiência perturbadora. Quando você sai para a rua e consegue ver as coisas como elas realmente são. Mano, é muito assustador, Tipo, eu estudava no INIU Macarenco. E já via esse cenário, nunca mudou até hoje. Que às 10 horas as crianças estavam a vender na rua. E eu, tipo, aquele cenário continua até hoje. São outras crianças? São outras novas, sempre a reproduzir a mesma coisa.
E hoje em dia temos o grande afluxo de gente no lixo também, aí buscar bidões e latas, não sei o que, mano. E sabe o que é que mais me atormenta? É que eu não estou muito distante disso, tipo... Não estou muito, tipo, ouvindo uma família pobre, tá vendo? Não estou muito distante disso. Não tenho uma beck fofa, tá a ver? Estou a dar no duro todo o meu cabedal para poder sair e, tipo, me estabilizar. Se eu não conseguir a tempo, terei que voltar até esses pontos, porque a uma determinada altura ninguém tem emprego. A uma determinada altura, se os teus negócios não maturaram, já não maturam mais. Tá a ver? Vai fazer o quê? Pegar carro de mão. Temos muitos amigos nossos jovens que estão aqui. Daqui a mais 10, 15 anos, da tua idade mesmo, da tua leva, onde está a pegar carro de mão, não sei o quê, porque o dinheiro vai acabar. Não há condições, mesmo que ele faça negócio, depois não vai para frente. Eu poderia ter muita massa já, até, né? Mano, eu comecei a empreender muito cedo. Vou te contar uma história. Eu tinha felizmente, eu só tenho um filho, meu filho faz 7 anos esse ano. E... quando eu engravidei, eu precisava fazer negócio, tá a ver? Comecei um negócio e comecei... felizmente, sempre fui bom nessa cena. E a cena avançou. Sabe o que é que me matou naquele negócio? Aquilo era uma gráfica. Mano, veja só. A eletricidade vinha, ou restabelecia quando eram... 18, 20 horas. Não. E depois vazava às 6 da manhã, quando tu tinhas às 6 horas da manhã. 6, 5 horas. Mano, eu tinha aí todos os mamos, tinha as condições para trabalhar. Os clientes vinham. Trabalha para nós te ver. E foi justamente... Estás a ver? Boa, tipo, trabalha não para nós te ver. E tipo... comprei o gerador. Quando comprei o gerador, na mesma semana, decretaram que a gasolina tinha que subir de preço. Mano, tipo, eu tenho um monte de cenas, tipo... Fico a ver... Olha, tipo, falar é bonito, tipo... estás a ver, paciência, você quer a vida, mas você viver a cena é diferente. Quando houve aquela cena da febre amarela, a febre tifoide, que ninguém sabe até hoje... Eu vi cenas que, tipo, pô... É fixe que eu estou aqui, a vossa cena é mais leve, mais partilhada. E eu prefiro assim, sem ter que... Vi cenas que, tipo, são coisas que, tipo, só aconteceriam no filme. Eu vivia na altura ainda no quintal da minha mãe, junto ali no bairro Petrangoa, quase a chegar ao cemitério da Mulemba, e eu facilmente ia para o cemitério da Mulemba. Ouvi pessoas a lutarem por causa de uma cova. Tá entendendo? Então estamos a viver em Angolas muito diferentes, tá a ver? Eu estou a ver coisas que, sei lá, o people não está... Mas eu sei que o people está a ver, porque por um lado vai ficar chato, mas what the fuck? O people não está a ver esse mambo. Esse people ainda quer acreditar nesse mambo. Esse mambo não vai resultar. Não vai pegar. Eu vi pessoas a lutarem por causa de uma cova. O cemitério estava lotado, era muita gente a morrer. E eu tenho um vídeo, felizmente, na altura, eu sempre documento, eu tenho um documentário meu, eu e o meu filho, no hospital público, nessa época, porque o meu bebê também estava doente. Estranho. Sabe? E eu não era assim tão mais velho. Tá entendendo? Sentado aí enquanto as outras mães também estavam lá com seus filhos e não sei o quê. É tipo você sentir a pobreza na pele, tá a ver? E estás lá não é porque você quer, porque é o único sítio onde você pode ir, tá a ver? Essa realidade não mudou. Continua. Tenho irmãs, primas a ver as mesmas situações de forma repetidas, vizinhos, não sei o que. Eu, por exemplo, no meu caso não era. Se eu tivesse as condições, eu já teria avançado bastante, mas naquele momento, por exemplo, em que eu não controlava a eletricidade, conseguiu iniciar o negócio, mas a eletricidade fudeu. Mas eu pagava a minha eletricidade. A rua estava tão esburacada que se chove, já ninguém passa lá. E era a época que a energia vinha. A minha relação com a Ampel é muito antiga. Até parece que eles têm um deal com São Pedro. Vamos dar luz, mas tem que chover. Vai ter que chover. Então, tipo, são cenas. E até hoje eu continuo a trabalhar, mano. E a trabalhar, mano, ainda. Há boas cenas, boa experiência que você apanha. Tipo, você vê. Hoje em dia, tipo, eu sou uma pessoa. As pessoas dizem que eu sou uma pessoa muito fria. Por isso é que hoje tu vens para o meu negócio. Vais fazer um negócio comigo, faça bem o negócio. Se fizeres mal, não vai dar certo, mano.
Porque eu sei onde é que eu não posso mais voltar. Então não brinca, tipo, eu vejo tipo o regime, o governo a brincar com coisas sérias. Ok. Mano, brinca com outros mamos, não brinca com o meu dinheiro, não brinca com a minha família. Ok. Tipo, eu acho que até ali tudo fixe. Fazem a vossa cena, a vossa máfia, tudo fixe. Mas se chegam até aqui, mano, Já não. o bicho pega. Ok. O bicho pega mesmo, a cabeça muda. Estás a ver? Eu acho que Angola não me diz nada disso. Se todo angolano pensasse assim, Ia ser mais fácil. ia ser mais fácil. Ninguém ia faltar respeito a ninguém. Ninguém faltaria respeito a ninguém. Não teríamos essas situações que nós andamos a ter. Olha, para fechar, juro que é para fechar. Quem é a mulher mais sexy? Tu gostas de mitologias, essas cenas. Quem é a mulher mais sexy? Mano, vou ser bem sincero, um gajo... Não pode só vir aqui e me dar porrada, também vai me falar um bocado. Quem é a mulher mais sexy? Mas tipo o quê? Nome? Nome, ela tem nome. Mulher mais sexy? Mano, não sei. É a Medusa, porque basta um olhar e ficas duro para sempre. Mas se duro tem duplo sentido. Governos estão condenados ao fracasso. Individualismo como a próxima forma de Estado. Sim. Quando tu falas em governo, tu falas em um grupo de pessoas com os mesmos interesses. Sim, com o interesse de administrar a mesma. Portanto, tu estás próximo da Suécia, que acho que ali é anarquia. É Suécia, é na Islândia. Eu sei que a Islândia é de certeza. Tu estás próximo não é anarquia. Quer dizer, no passado, as sociedades que deram base àquilo não eram até anarquistas, mas eram praticamente sociedades libertárias, sem um poder muito centralizado. Então, o que eu sempre advogo, meus ideias estão muito mais próximas a isso. É um governo mais descentralizado, não é? É que o poder central não dita os interesses da maioria, estás a ver? É uma espécie de governo onde o povo é compreendido não pela sua etnicidade, pelo facto de ele compor uma única nação, não sei o quê. Não, mas é compreendida com base nas suas necessidades. Eu não quero que você venha fazer a tua propaganda me dizendo um só povo, uma só nação. Não. Eu quero que você venha fazer a campanha com o sentido de que você não tem estrada. Dentro de 3 meses vou meter a estrada. E vai ter mesmo. E vai ter mesmo. Isso sim é a linguagem, estás a ver? Então, a questão das sociedades tem que ser muito bem revista. Os modelos que a gente adota ou simplesmente vivencia tem que ser repensado, porque nós não vivemos os nossos próprios que podemos dizer que são naturais, não. Nós vivemos em modelos que são adaptações que não batem muito certo, tendo em conta a antropologia dos povos que habitam aqui, e há muitos conflitos. Isso gera alguns distúrbios na cabeça de muitos e depois resulta nisso tudo. Até eu acredito que haja algumas explicações para, por exemplo, o pessoal panafricanista, para esse fenômeno do pessoal manifestar esse tipo de comportamento que é cancerígeno, que tipo, não beneficia o grupo, mas pelo contrário, mata o núcleo. Eles podem ter uma definição que é mais do tipo, porque nós não pautamos pela ancestralidade daquilo que era o passado. Eu não sou dessa opinião, a minha opinião é mais objetiva. Necessidades primeiras, básicas, diretas, estás a ver? O meu assunto é mais direto. Enquanto não estamos a dar isso, nós podemos sempre optar pela ação direta e também pela desobediência civil, porque são as únicas armas que nós temos. Quem está a roubar está a viver bem, não sente piedade, não sente dor. É necessário ver isso quando tu vês um indivíduo que é acusado, é condenado mesmo, e ele confessa ter cometido um homicídio. Caso não haja arrependimento nos olhos deles, consegue ver... Essa é a mesma estrutura dele, é mesmo isso. Ele é isso, estás a ver? Então tu não duvidas com alguém que sai da casa dele, usa um terno para ir sobrefaturar coisas. Grifa para ir te fatigar, para ir te fatigar, não brinca, não está de brincadeira. Perfume do teu dinheiro para ir te fatigar com o teu dinheiro. Jesus.
Dog. Não, nós não temos que continuar a pensar que dali vai vir alguma coisa. O outro pessoal que está a vir, temos que dar sempre o benefício da dúvida, né? Mas isso é para o pessoal que está inteirado nisso. Eu, nesse momento, o que estou focado é fazer os meus negócios. Quanto menos impostos eu pagar, melhor. Claro. Para mim, imposto é roubo. Até porque tu não, não sentes os impostos. Tu pagas impostos e depois não sentes os impostos. Opto sempre por negócios que tipo passam a margem daquilo que é a tributação fiscal, trabalhar mais com cenas. A gente né? Ninguém vem, são o NIF, a marca o NIF. Vamos ver o NIF. Vamos ver as dívidas aí. Mas tipo, eu prefiro sempre meter nessas áreas, prefiro essa cena e... Porquê? Porque não me põe distante, estás a ver? Distante dessa malta, estás a ver? E quando eu disse no princípio que ainda continuo aqui por causa da minha mulher, meu filho estava a ser mesmo muito sério. Eu, hoje em dia, quando olho mesmo, e as pessoas que eu estou com ele, eu sei que se você também está acontecendo algum problema vai ser doloroso, mas há pessoas já na minha posição em relação a ele, mas para consigo, que também vão sentir aquele baque. É cada pessoa começar a se colocar mesmo em primeiro lugar, estás a ver, né? Basta você se colocar em primeiro lugar, você consegue colocar o outro também no teu lugar. Se você sente amor próprio, então os outros também tens que sentir dos outros. Os outros que fazem e deixam de fazer, eles, primeira coisa, não sentem amor pelas pessoas, não. Antes do amor pelas pessoas que eles têm, vem a cleptocracia, a própria cleptomania. Estás a ver, né? Porque há necessidade constante de roubar. É aquilo que depois vem satisfazer a questão do amor que ele tem pelas pessoas. É o meio que ele tem de poder realizar isso. Para ele mostrar para os familiares dele, para as namoradas. Quem que manda, quem que tem dinheiro realmente. Ele tem que roubar. Essa é a forma dele de ser. Agora, você trabalha e estás a ver numa sociedade em que quem tem as chaves do cofre para fazer a distribuição da renda pensa desse jeito, estás a ver? Dificulta-te, estás a ver? Dificulta-te e fica mesmo muito ridículo tu acreditares que esse sistema por si só vai piorar. Skit, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Desejo-te tudo de bom. Parte de mim lamenta que se a tua vida correr bem tu vais bazar. Não vou te mentir. Parte de mim lamenta que Angola perca quadros desses, mas nós também não estamos sem giz, né? Portanto... Não vale a pena, quadro não só feiteio ali, exatamente. Toda a sorte do mundo e, assim, porque percebes que este espaço é um espaço mais leve. Qualquer outra cena que te surja, se tu quiseres vir estar connosco, não penses que eu vou pensar duas vezes se eu quiser estar contigo outra vez, porque o convite vai ser sempre feito, mas estás mais do que à vontade, bro. Tudo de bom e obrigado. Obrigado porque eu acho que tu e eu fazemos parte dos 300 frustrados que o Zé Eduardo falava aqui há uns anos, mas ter noção de que ser frustrado afinal é ter essa saúde mental, bro, eu estou com 36 mas caminho para os teus 27 definitivamente. Pô, muito orgulho mesmo. Temos perguntas para o nosso convidado Van Darken? Não temos perguntas. Por favor, só dá o nome. Não tem o microfone, só dar o nome e depois fazer a pergunta. Ok, sou Adriano. Eu queria perguntar ao Skit sobre a Operação Militar Especial. Então, estiveste no podcast, deste o teu ponto. E agora já estamos em mais de 30 dias da Operação Militar Especial. E qual é o teu point atualmente sobre isso? O meu point em relação a isso é que a operação cumpriu com aquilo que eram as primeiras metas, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, que era desmilitarizar. E a palavra desmilitarizar estava a ser usada muito no sentido de destruir as infraestruturas militares da Ucrânia, que foi feito mesmo com algum sucesso. Não com algumas, com um cumprimento em torno de 95% por parte disso, segundo informações do próprio Ministério da Defesa da Rússia, através de ataques com armas de alta precisão e também com forças no terreno, não é? E grande parte, por exemplo, dos aeroportos, aerodromos, alguns depósitos de combustíveis, baterias de mísseis antiaéreos,
uma grande parte da artilharia deles foi destruída, principalmente em regiões, por exemplo, em Mariupol, por exemplo. Temos o caso de Mariupol. Nas proximidades de Kiev, na cidade de Kharkiv, em Kherson também, foram cumpridos esses objetivos. Não é? E em Mariupol há uma campanha que continua, que é de desnazificação, que tem a ver mesmo com o último, que tem como último objetivo acabar com tudo aquilo que é bastião do batalhão de Azov e de outros grupos da mesma natureza lá na Ucrânia. Eu continuo a considerar isso sendo uma operação necessária, tem que continuar. Muita gente está a fazer timing. Eu não entendo como é que é possível. Tipo, quem decretou que a operação tinha que ter lugar foi Vladimir Putin. Mas nós temos analistas em Washington, em Angola, a dizerem qual seria o timing. Quem pode dizer qual é o timing que foi estabelecido? É quem decretou. E a Rússia pratica uma doutrina chamada ambiguidade estratégica. Ela não estabelece metas específicas, dá uma ideia geral. Por quê? Porque isso é o primeiro elemento desmobilizador das tropas. Você preconiza um alvo como sendo é a cabeça do Zelensky. Se nós pegarmos isso, está bom. Se não pegarmos isso, está mal. A guerra não funciona assim. E outra coisa, as pessoas não compreendem. Essa operação vai levar tempo. Vai levar tempo. Não vai ser uma coisa tipo hoje, amanhã, acabou, não. E há pessoas, por exemplo, a dizer não, eles não conseguiram, fugiram de Kiev. A intenção nunca foi tomar Kiev. Não sei onde é que isso está escrito. Tá a ver? A intenção nunca foi tomar Kiev. Se você toma Kiev, mata Zelensky, negocias com quem? Não tem com quem você negociar. Tu tens que manter aquele regime. Por isso é que Kiev continua até ali. O que aconteceu é que Kiev tinha que ser cercada porque as forças fundamentais para manter o regime ucraniano estão lá em Kiev. Então, se você deixa que as tropas de Kiev consigam se movimentar, ainda serem reorientadas alguns grupos, algumas unidades, para virem suporte de regiões, por exemplo, costeiras, a nível do sul, aí do mar de Azov, tu tens aqueles contingentes que podem descer e vos recuarem para o mar. Está a entender? Essa é a minha interpretação que eu fiz da forma como a invasão ocorreu, da forma como a operação desenrolou. Era mesmo chegar vocês estão dentro de Kiev, vão ficar dentro de Kiev, não vão sair. Estás a ver? Mas as operações continuavam no sul, aquela parte toda, Mariupol, Kharkiv, Donbass, e agora eles querem recuar para pegar Donbass. O que eu acho que posso dizer que são resultados palpáveis é que, de alguma forma, as forças russas avançaram bastante, por exemplo, em Donbass e Lugansk, consolidaram reposições, as infraestruturas militares delas estão mesmo acabadas, mano. Estão acabadas. É só uma guerra já de sobrevivência. E nós sabemos muito bem que o contingente militar que a Rússia está a empregar lá não é um contingente para alguém que quer, de fato, invadir e tomar Não tem como, também não tem viabilidade, nem econômica, você tomar um país daquele, com o nível de avanço que aquilo já tinha. Não tem como, mas ele vai se contentar com o leste e fazer as exigências. Ele está em posição de fazer exigências e as sanções possibilitaram com que ele avançasse mais rápido com o plano que ele sempre teve, que é a questão da multipolarização do mundo do ponto de vista financeiro, com essa questão do petro-rublo agora, não é? E também o petro-yuan, que são possibilidades cada vez maiores. E nós temos a Europa agora a engolir o que nunca quis engolir durante muito tempo, que é a Rússia, e ter que tomar uma posição, um partido. A curto prazo eles vão ter que ceder às exigências, porque não vamos inventar. A mídia até faz o esforço, né? Mandar tantas e tantas notícias mirabolantes, notícias miraculosas, mas no ponto de vista exato, de exatidão daquilo que são as ações do próprio Putin, nós vemos que sim, o rublo a médio e longo prazo vai ganhar uma solidez fruto dessas próprias sanções, e o espaço que as potências ocidentais desocuparam na Rússia vão ser ocupadas, porque é o próprio capitalismo que eles criaram, que é a questão da procura e da oferta. Se você sai, uma outra pessoa entra, e é uma coisa que as pessoas têm que ver, que no longo termo quem perde de facto os Estados Unidos da América. Por quê? Porque tu tens, por exemplo, vamos dar exemplo de que, por exemplo, Facebook, por exemplo, e
por exemplo, Facebook e a Meta, né, com seus aplicativos, eles saem. Eles, por exemplo, têm o VK, não é? Uma rede social, o VK. As pessoas que usavam essas redes, todas vão para aquela outra. Estás a ver? Tu tens, por exemplo, marcas, por exemplo, vamos supor, a marca de telefone, por exemplo, a Apple, né, suspendeu vendas diretas lá. Tu achas que a Huawei vai fazer a mesma coisa? Vai aumentar as vendas? Vai aumentar as vendas, mano. Capitalismo é isso. E o valor em bolsa dele capitaliza mais em relação, por exemplo, à tua, porque a tua vai ter decréscimo. Não pensa que eu saí, não perdi. Perdeste sim. Esse é o lado que as pessoas não dão a entender. As sanções são isso. É você aceitar perder em prol de um bem maior. Mas qual bem maior? A Ucrânia, eu não acredito que os estadunidenses lá dentro, em grande sua maioria, acreditam que eles tenham que sacrificar o próprio progresso dele em prol do povo da Ucrânia. E nós vimos isso claramente com o tempo que o presidente Trump teve no poder, quando ele dizia que nós não temos nada que cuidar da Ucrânia. A Ucrânia é um Estado corrupto, estás a ver? É um Estado corrupto e ela tem que se virar, e que os parceiros ocidentais na NATO não pagam. Quer dizer, há um sentimento de divisão. O meu receio, muita gente interpreta mal, não sou anti-americanista, não. Mas entendo que o caminho que a esquerda está a levar aos Estados Unidos da América é um caminho para o precipício. Também não quero um mundo em que tu tens tudo para o lado do Oriente e no Ocidente não tem nada. Os Estados Unidos é muito útil para o equilíbrio do mundo, estás a ver? Mas o caminho para o qual Biden e toda a esquerda liberal norte-americana está a levar é um caminho que não vai suster, não vai mesmo se suster nem um pouco. Quer dizer, não tem como os Estados Unidos continuar a ser uma potência e a vergar por esse caminho que eles estão aí. Por exemplo, as sanções também deixam claro que, por exemplo, o dólar não é uma moeda segura para fazer investimentos. Estás a ver, né? Ter as reservas líquidas, porque mais tarde ou mais cedo eu tenho um problema com os Estados Unidos. Ele me congela os meus ativos. Ficas dependente. Ficas assim. Então, o SWIFT não é um sistema que eu tenho que depender unicamente dele, porque se eu tiver problema com ele, também estou fora do SWIFT. Então, o que está a acontecer é que os Estados Unidos vai cada vez mais isolando-se ela mesma. Vê só o que acontece. Ele empurra, por exemplo, as importações de óleo da Rússia para fora. Não vamos mais importar o teu petróleo. E vai conversar com a Venezuela, com o Irão, para poder importar destes países. Calma, tu vais dar dinheiro a ele, ok? Do petróleo. Ele vai comprar arma no russo, mano. Estás a ver? Tu vais dar para o iraniano, sim, vai voltar de novo para cooperar com o russo, porque sabe que a sobrevivência dele também está atrelada a isso, o facto dele manter ligações com aquele país. Então é um circuito que, os americanos têm que rever bem, e às vezes nem sempre a tradição é uma coisa pela qual devemos nos pautar, porque o Ocidente se tornou muito tradicionalista. E o mundo está muito dinâmico. Está muito dinâmico. Não permite tanto tradicionalismo. Já não permite. Yeah. Temos mais questões? Agora temos mais uma, por favor. Temos mais duas, não é? Vamos mais duas para fechar. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Quero parabenizar a equipa do Cosa TV. Muito obrigado. E ao nosso convidado de honra, Skit, pelo magnífico conteúdo apresentado. Eu sou o Arnaldo e a minha questão é com relação à música angolana Não Me Diz Nada. Tem uma afirmação que o Skit disse que quem fundou o país, ou seja, quem fundou a República errou, então é o dever do Skit destruí-lo. E eu associo o Jonas Savimbi a essa questão. Né? Percebeste? Percebi. Ok, obrigado. Essa música é bem problemática. Mas tipo, quando eu disse a cena, né? Quem fundou essa república errou sim. Porque, sinceramente, eu não consigo ver, por exemplo, o Dr. Antônio Agostinho Neto a olhar para o campesinato, para o nosso povo, e olhar e dizer: calma, vamos edificar aqui uma nação socialista, uma república socialista. Ok. Mas provavelmente ele não fez isso. Estás a ver? Porque eu não consigo ver. Eu conheço o meu povo, por exemplo, nós do Norte, eu conheço. Eu duvido que ele tenha entrado
não é? Pelas andanças dele e no contato visual que ele teve com as pessoas mesmo, e chegar à conclusão que não, vamos estabelecer um Estado socialista aqui e vai tudo funcionar numa perfeição. Tipo, para mim, eu não consigo conceber isso, estás a ver? Eu acho que o erro dele partiu dali, estás a ver? E partiu dali. E é um conjunto de pressupostos que ele não teve em conta, estás a ver? Até a própria proclamação da própria República, estás a ver, não? Para não falar só jamais do horário. Estás a ver, né? Mas não houve, tipo, eu não conseguiria, eu não teria essa coragem, olhar para o povo que eu conheço, o povo angolano, tipo, e dizer, porra. Tu sabes porque que foi à noite, né? Foi. Porque estava no mesmo horário do teu horário. À noite é que tem luz. Não faz isso. Tipo, ele começou a errar por aí, estás a entender? Porque, vejamos, os nossos povos aqui não têm essa perspectiva da Primeira República, que a Primeira República queria instituir. Não tem isso, estás a ver? Não tem isso. Nem na Segunda, nem na Terceira República nunca houve uma concertação em relação àquilo que é a perspectiva de vida dos angolanos e o próprio republicanismo. O resultado, há muita gente que vive em Angola que não sabe que tem Angola, estás a ver? Vive em Angola, não sabe se houve, o que é que houve, o que é que aconteceu, o presidente falou, deixou de fazer, estás a ver? Vivem as suas vidas mesmo assim, no dia a dia, sem sequer ter uma ideia de que existe uma república, isso, aquilo, não. O que existe para ele é a umbala dele, não sei o quê. E está feito. Está feito, estás a ver? Eu acho que o erro está ali. O meu dever é corrigir isso, expondo o facto de que isto é um projeto que não é bem nosso, e para ser nosso projeto está muito distante por causa das diferenças que existem. Eu disse uma vez que nós, depois de resolver o problema do partido no poder, vamos ter que resolver os problemas étnicos, vamos resolver os problemas religiosos, vamos resolver problemas de várias naturezas. Tem muitas doenças, tem muitos problemas aqui. E eu não vejo nós a resolver essa cena, tá vendo? Estou a ver mais nós a brecar, a partir-se no meio, estás a ver? No meio desse processo, alguma coisa vai quebrar, estás a ver? Ok. Por isso é que quebrou em 92, tá vendo? Quebrou em 92, houve um restart. Não havia projeto. Estamos a tentar de novo, estás a ver? Estamos a tentar de novo. E podem crer que vai quebrar de novo. 30 anos depois. Depois de mais anos, vai quebrar de novo e depois já. Temos aqui uma última questão. Não, é assim que funciona. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Mina Contima Teresa. Tenho duas questões para o senhor Skit Van Dark. O Skit Van Dark realçou aqui que nesse exato momento a ajuda que ele precisa é cash, né? E ninguém dá cash só por dar, né? Tem que se investir em alguma coisa. Okay. Então, se alguém tivesse interessado num jovem Skit Van Dark em dar cash, por quê? Por que seria que ele daria cash? O que ele ganharia? Agora conheço o Skit Van Dark do Angola, não me diz nada. E fora disso existe um ser humano que diz tem empreendimentos, tem muita coisa. Então quais são? Vamos conhecer um bocadinho o Skit fora do Angola, não me diz nada. O jovem empreendedor, quem ele é, em que empreende, né? Qual é a área, qual é o foco dele. Muito obrigado. São as minhas perguntas. Cash. Olha, os marimbondos também querem. Para quê? Cash para quê? Agora tosse! Ei, não, eu só queria o resto, depois logo se vê. Que Dubai, porra! Antes de responder, queria só pegar que ele disse, não, tipo, quando se diz cash, não é tipo alguém vai vir, vai me dar cash, assim, tipo, não, toma esse cash agora, vai fazer isso. Não. Cash é para todo mundo, tipo, eu não tenho necessariamente que depender do teu pedido, estás a ver? Nós tivemos dinheiros aqui que nós investimos em outros projetos que não eram desnecessários, quando os bancos poderiam ter dinheiro e realmente dar a quem precisa, estás a ver? Eu só preciso de chegar com o meu projeto, receber o dinheiro e eu ter o prazo que eu tenho para executar o meu projeto e o banco depois se satisfazer. Eu não quero ser pedinte, tu nem queres que alguém te dê dinheiro. Não, vai me dar dinheiro com quem interessa. Nice. Tipo, qual é a dica? Como é que tens boi de padrinhos. Business Angel, né? Business Angel. Nós tínhamos não sei se te lembras, tu ainda és jovem, mas nós tínhamos um empresário da juventude.
Ele chegava, moleque, o quê? Não gostas de brasileiros? Toma dinheiro. Esse é o backup. Não quero tipo, a minha perspectiva não é essa, nem para mim, nem para qualquer outra pessoa. Quando eu digo isso, eu quero que as instituições financeiras tenham capacidade de estarem dotadas, sim. O Estado, sim, se tivesse feito, não é aquilo que era suposto ser feito desde do final da guerra até hoje, então nós teríamos os bancos com liquidez a dar dinheiro para quem realmente deve dar, e os dinheiros infelizmente foram para pessoas erradas, para finalidades que não eram necessárias. Houve investimentos malucos que foram feitos que não deveria ser e devia vir parar a nós. Eu, por exemplo, sou empreendedor na área de comunicação e imagem, estás a ver? Faço streaming, ok? Live streaming, transmissões e direitos de todo tipo de evento, estás a ver? Então, numa perspectiva, por exemplo, de aumentar o meu material, meter minha equipa confortável, deixar 1 ano de salário para ele e eu trabalhar com lucros. Tipo, eu nesse exato momento eu digo, se eu tiver, por exemplo, um aporte financeiro, será mesmo para alocar, por exemplo, para a questão de pagamentos de salários só, e eu trabalhar em cima daquilo que é o fundo que eu já tenho, estás a ver? Ou acontecer o contrário, estás a ver? Pode também acontecer o contrário, pegar os meus fundos, dedicar para a questão dos salários e ter o dinheiro para poder fazer investimento acrescido, em que os investimentos podem ser recursos humanos, não é? Em termos de recursos humanos há déficit aqui, então, e às vezes esse déficit, quando as pessoas também aparecem para preencher esse déficit, existe a questão de vem com déficit, tem que fazer investimento na formação desse nível. Sim, quando estão formados base, e essa cena é toda essa dinâmica. Que é o que acontece com o people da UNITA, depois vai para o MPLA. Vão, depois saem, depois dizem que não foram. Pronto, é mesmo assim. Então, eu poderia investir justamente naquilo que eu já faço, que é mesmo isso, live streaming, transmissões em direto, e também na área de computação. Tenho bons projetos na área de computação, desenvolvimento web e infraestruturas, estás a ver? E gostaria de fazer um investimento na perspectiva de ter alguma infraestrutura aqui para poder servir de redundância para aquilo que são os conteúdos que eu aloco ou hospedo fora. Tá a ver? E eu sei que se eu tivesse ela aqui, também empregaria pessoas e coisas dessa natureza. Mas é um negócio que ainda não é muito do interesse do pessoal daqui, a não ser no ponto de vista do consumo. O pessoal que quer websites pode sim contactar-me, o pessoal que quer e-mails corporativos, mas pensando bem, essas coisas todas. O governo até está a trabalhar para ti, porque o governo está a fechar televisões. Quanto menos televisões houver, mais aumenta o serviço de live stream. Sim, mais ou menos. Tem que agradecer o MPLA. Não, mas nem tanto. Veja só uma coisa. Tipo, o pessoal que mais quer contratar esse serviço é pessoal assim ligado a eventos, videoconferência, tá a ver? Mas assim no setor privado. O setor público também contrata, mas eu, por exemplo, não gosto de trabalhar com o setor público, que são devedores. Muito. Devedores levam-te à falência. Já te roubam de outra forma, querem mais roubar dessa forma, foda. Então, eu tenho essa perspectiva. Prefiro trabalhar com o setor privado. Então, essa é a área em que eu investiria se eu recebesse esse aporte financeiro. É mesmo na área daquilo que eu já faço, os meus streaming, e também na parte da área, aliás, na parte da arte, que é a questão da música. Eu tenho a Skid Company Records, que é um selo musical, que em termos de evento nós temos limitação em termos de organização por causa das verbas, às vezes, para poder fazer as coisas acontecerem, para poder acautelar algumas situações, mas eu sei e entendo bem do negócio da música. Se eu tivesse o investimento necessário, eu conseguiria fazer aparecer outros artistas no mercado, por exemplo, com arte alternativa, que estão mais voltadas para a minha área. Porque são pessoas que acabam frustradas, porque é uma cena bem maluca, e vai, pô, essa merda que eu faço não dá em nada. E aí aquele pessoal ainda conseguiria, tem muitos deles que têm talento, que com um investimento muito básico, muito simples, modesto, humilde, você consegue dar-lhe a exposição necessária e em 3, 4 espetáculos você recolher tudo aquilo que foi o investimento que foi feito no indivíduo, tá vendo? Essa é a minha dica. Senhoras e senhores, com vocês,
Skit Van Darken.